Boa noite, boa noite. Vamos iniciando mais um encontro aqui. Boa noite, Bruno. Boa noite, Sara. Oi? Só vou dar uns minutinhos para as mulheres entrarem e a gente já começa. Boa noite, Maíse. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a relação com o dinheiro. Ontem a gente falou de finanças na parte mais técnica, mais didática. Hoje a gente vai falar voltando mais para a questão emocional com relação ao dinheiro. Então, esta relação com o dinheiro, né? Por que que eu não consigo organizar as minhas finanças? Por que eu não consigo ficar com dinheiro? Porque eu não consigo muitas vezes olhar para ele. A gente vai falar sobre isso hoje. Maíse, aproveitar que estamos aqui, qual foi o seu maior insight de ontem? Você falou para a gente ontem que você tinha um desafio aí com a organização financeira, mas qual foi o seu maior insight da aula de ontem? Sara, você também, o que ontem você teve de ficha com o nosso encontro de ontem? Legal. É isso, Maíse. A gente só vai conseguir ter resultados diferentes se começar a ter ação. É bem desafiador, né? Como a gente falou ontem, é bem desafiador muitas vezes olhar para esse lugar de dinheiro, mas a gente só consegue começar a mudar a partir do momento que a gente começa a agir. Que bom que você já começou a fazer e já colocou o seu marido para fazer junto, né? Afinal de contas, se a gente não estiver olhando para o mesmo lugar, fica muito mais difícil. Uau! Olha só, a Sara já falou que ela fez, que ela começou a separar a conta física e jurídica, já abrindo uma conta para direcionar os valores que são do negócio da pessoa jurídica dela. É isso, esses pequenos movimentos vão gerar grandes resultados, podem ter certeza absoluta disso. Boa noite, Noemi, tudo bem? Seja bem-vinda. E hoje eu vou começar com a seguinte pergunta para vocês: qual é o sentimento que o dinheiro traz para você? A palavra dinheiro, ela te traz qual sentimento? E eu queria que você falasse para mim o sentimento tanto positivo quanto o sentimento positivo quando eu tenho e o sentimento quando eu não tenho. Então, quando a gente fala assim, dinheiro, qual que é o sentimento que vem para você? É alegria, é felicidade, é frustração, é medo, é ansiedade? Qual é o sentimento que a palavra dinheiro traz para você? A Noemi compartilhou com a gente aqui que quando ela tem é alegria e quando ela não tem é desespero. Aí o que a gente precisa entender é em qual desses sentimentos eu fico a maior parte do tempo. Quando eu tenho dinheiro a maior parte do tempo ou eu não tenho dinheiro?
Porque isso vai influenciar, inclusive, para que a gente possa fazer mais dinheiro. Boa noite, Si. Boa noite, Ju. Boa noite, Gi. Eu trouxe Boa uma noite, Rô. Boa noite. Eu trouxe uma pergunta, sobre qual é o sentimento que o dinheiro traz para você. Então, quando você tem dinheiro, qual é o sentimento que você tem com relação ao dinheiro? E quando você não tem, qual é o sentimento que você tem? Hoje a gente vai falar sobre a relação com o dinheiro. E a gente começa sempre pelo que a gente sente, né? Igual quando a gente se relaciona com alguém. Qual é o sentimento que aquela pessoa traz para mim? Eu me sinto bem com aquela pessoa, eu me sinto feliz, eu sinto saudades, eu sinto muitas vezes até mesmo medo de estar com aquela pessoa. Qual é o sentimento que o dinheiro traz para você? Eu tenho que parar de fazer isso. Legal. A Sara tem orgulho dela mesma quando ela tem, né, por ter conquistado, e quando falta, ela sente preocupação. A Ju já falou que fica apreensiva. E a gente vai percebendo como cada uma tem um sentimento diferente com relação ao dinheiro. Ele vai gerar na gente um sentimento diferente. Por exemplo, eu, Roseli, quando eu fico sem dinheiro, eu fico com medo de não conseguir pagar as contas, fico com medo de perder as coisas que eu já conquistei. E quando eu tenho, eu fico feliz, porque eu posso, me sinto livre, eu tenho um sentimento de liberdade. O dinheiro, para mim, me traz um sentimento de liberdade. A Ju também. A Ju falou que se sente livre quando ela está com as finanças ali positivas, em dia. A Cí falou que fica preocupada. E a Gi falou que tem medo de não ter dinheiro. Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E todos esses sentimentos, igual eu falei para vocês aqui, que existe essa conexão, né, entre como a gente se relaciona. Então, por exemplo, eu sou amiga da Ju e eu tenho um relacionamento com ela, um relacionamento de amizade. E eu tenho um sentimento quando eu me relaciono com ela. Então, se eu me sinto feliz, se eu me sinto bem, se a maior parte do tempo que a gente está junto eu me sinto bem, eu tenho vontade de estar com ela. Agora, se estar com a Ju me traz um sentimento de que eu sou criticada, de que eu não sou vista, de que eu sou excluída, eu talvez não queira estar perto dela. Eu talvez queira me distanciar, mesmo que eu goste da pessoa. Então é muito importante a gente olhar para esse lugar, porque a gente faz isso com dinheiro também. Ah, eu sou muito feliz com dinheiro, mas eu nunca tenho. Então, será que o dinheiro realmente traz felicidade para minha vida? Ou ele me traz, na maior parte das vezes, uma necessidade de ser visto, de chamar atenção, de um sentimento de frustração, um sentimento de medo, um sentimento de perca? Então, a gente vai falar sobre isso. E aí, a gente precisa olhar, para falar sobre isso, a gente precisa olhar para a origem de tudo isso. Afinal de contas, nós somos hoje um reflexo da nossa origem, daquilo que a gente experimentou. Então, tudo que você vivenciou ali na sua infância, no relacionamento dos seus pais com o dinheiro, em como você tinha acesso ao dinheiro ou não, é o que gera hoje os seus resultados. Então, por exemplo, pode ser que você tinha uma infância muito escassa, aonde faltavam as coisas, aonde talvez os seus pais brigassem muito por dinheiro. Como pode ser que você tinha uma infância onde tinha dinheiro, mas só tinha dinheiro. Então, existia ausência, existia muita cobrança, existia um relacionamento ali com o dinheiro, e com essa relação de prosperidade que não era uma relação saudável. Eu estava até pensando em uma história que eu quero contar para vocês agora, que é de um casal de amigos. É, Eles não ganham mal, eles têm uma renda muito boa, aí na faixa de uns R$ 20.000 por mês. Só que eles têm comportamentos totalmente diferentes com o dinheiro e eles enxergam o dinheiro de uma forma totalmente diferente. Um trabalha para pagar as contas e tem medo de gastar, tem medo de não dar conta, tem medo de não conseguir pagar. O outro não consegue ficar com dinheiro, então está sempre gastando, gasta o tempo inteiro e não tem um planejamento, não tem organização, não tem um porquê. Vai, sai, gasta o dinheiro a todo momento.
não fica com dinheiro. E aí esse casal tem um filho. Só que como eles são muito diferentes com relação ao olhar para o dinheiro, o filho já entendeu que dinheiro gera brigas. O filho já entendeu que se ele chamar a atenção da mãe, fazendo birra, a mãe vai dar tudo que ele quer. E ele já entendeu que se o pai recriminar ele e ele for para a mãe vai defender ele. Então, esse foi o aprendizado que essa criança com 4 anos já teve dentro do cenário que ele vive. E aí, essa história que eu tô contando para vocês não é sobre certo e errado, não é sobre julgamento, mas é sobre como a gente lida com o dinheiro e como isso influencia nos nossos resultados. Se eu não me sinto bem, se eu tenho medo de ter dinheiro e fazer o dinheiro não ficar, para que eu vou fazer mais dinheiro? Muitas vezes a gente deixa de crescer o nosso negócio, a gente deixa de crescer as nossas finanças exatamente porque a gente tem medo de ter o dinheiro. Ah, mas e se eu tiver mais dinheiro do que a minha família teve? E se o dinheiro não for bom? E se eu for sequestrado porque eu tenho muito dinheiro? Então, existem muitas questões que estão no nosso inconsciente, na maioria das vezes, que a gente acaba não percebendo que está ali. A gente acaba não percebendo que a gente está passando por todo esse cenário. E de onde vem tudo isso? Como eu estava falando para vocês, isso tudo vem do nosso histórico, da nossa infância, das imagens que a gente tem, das experiências que a gente viveu. Eu quero que você coloque um sim, se na sua infância você tinha um lar onde era muito tranquilo, seus pais não brigavam, tinha fartura, sobrava as coisas, era um ambiente tranquilo e próspero. E eu quero que você me coloque um não aqui no chat, se dentro da sua casa existiam desafios financeiros, se os seus pais brigavam, se quando falava dinheiro era algo que gerava conflitos e confusão. Legal. É isso. A Maíse já trouxe até um pedaço da nossa aula que vai ser sobre as crenças financeiras. É, que são essas falas. Então, por exemplo, né, a Maíse falou assim: ah, minha mãe dizia, eu não sou banco. E a maioria dos nossos pais, mesmo os pais que tinham mais recurso financeiro, falava: dinheiro não dá em árvore. Para você ter dinheiro, você precisa trabalhar duro. Legal. A Noemi falou que não tinha brigas, mas também não tinha acesso às coisas pela quantidade de filhos, era mais restrito. Então, geralmente, os nossos pais falavam o quê? Eles falavam que eles tinham também de conhecimento e aprendizado. Falava, eu não sou banco, dinheiro é sujo. Lava a mão, menino, dinheiro é sujo. Por que que você está tocando no dinheiro? A gente ouvia que dinheiro não dá em árvore. Nós ouvíamos que dinheiro só se conquista dinheiro com trabalho muito duro. Algumas talvez tenham passado pelo cenário de quê? De ver cobradores na porta de casa, de ver cobradores ligando. Todas essas cenas, todos esses movimentos, eles geram em nós registros que se tornam crenças. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita, e o que a gente acredita, a gente vai viver de forma consciente ou inconsciente. Muitas vezes no meu racional, não, eu lido bem com dinheiro, tá tudo bem. Mas no nosso inconsciente a gente vai gerar comportamentos que gera pra gente resultados não tão positivos assim. A Ju até compartilhou aqui que uma vez ela falou para a mãe dela que precisava de uma mesa e que esse era o valor que os pais davam aos filhos e ela não tinha. Ah, uma mesada. E é isso. Por exemplo, para a gente trazer as crianças para olhar para o dinheiro, muitas vezes é importante que a gente deixe eles ter acesso. Aqui eu não estou falando sobre dar muito dinheiro, mas realmente criar a responsabilidade de, olha, esse é o seu dinheiro, se você quer conquistar as suas coisas, você vai comprar. Esses dias, a filha de uma amiga, ela me mandou mensagem, ela tem 9 anos, porque ela quer fazer o aniversário dela e ela estava fazendo uma rifa para levantar dinheiro. Então, as coisas que ela quer conquistar, ela já vai lá, ela já se movimenta. Então, ela já sabe que se ela se dedicar,
se ela fizer uma boa gestão do dinheiro, ela vai ter resultado. Ela tá sendo treinada já para ter uma boa relação com o dinheiro. Só que a maioria de nós não foi treinada para ter uma boa relação com o dinheiro. O que a gente ouviu é que a gente precisava tomar mais cuidado, que a gente não podia gastar tanto, que isso não era banco. E aí eu vou falar da minha relação com o dinheiro só para vocês entenderem esse cenário. Na minha casa, o meu pai ganhava bem, só que ele gastava muito dinheiro com coisas que não eram necessárias e que não eram para dentro de casa. Então, eu vi muitos cobradores na porta de casa, vi muitas pessoas cobrando e falando. E o meu pai sempre devendo todo mundo. Então, eu, como criança, o que que eu defini? Eu não vou ser igual ao meu pai, porque eu não quero passar por isso. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter liberdade, eu não quero passar por essa situação. O que minha mãe falava sobre dinheiro? O seu pai pegou todo o meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque o seu pai não me dá dinheiro, eu preciso cuidar do seu irmão e aí eu fico sem dinheiro. Então, quais eram as falas? A minha mãe não tinha acesso ao dinheiro e o meu pai era culpado. O meu pai tinha dinheiro, não queria dar dinheiro pra gente e a gente tinha cenários de cobradores em casa. E ainda, né, falta de outras coisas e afins. Quando eu cresci, qual foi a minha consciência? Eu vou fazer dinheiro, eu vou guardar dinheiro e eu vou ter as minhas coisas. Mas isso não foi nem quando eu cresci. Eu lembro que com 5 anos eu já guardava dinheiro. Então, se eu recebesse algum dinheiro, algum tio, algum padrinho, alguém me desse um dinheiro, eu guardava o dinheiro. Eu não gastava o dinheiro todo, porque eu tinha medo de ficar sem dinheiro. Então, o meu sentimento com o dinheiro era sempre de medo. Eu tinha medo de ficar sem, eu tinha medo de não poder fazer as coisas, eu tinha medo de faltar. O meu sentimento com o dinheiro era de medo, apesar de ter dinheiro. Como eu não tinha uma crença de merecimento, eu já vou até mostrar para vocês sobre a pirâmide do indivíduo. Como eu não tinha uma crença de merecimento, porque eu não me sentia amada pelo meu pai, eu não acreditava que eu pudesse ganhar salário muito alto. Então eu entrei no banco, eu ganhava sempre muito menos do que todas as pessoas que trabalhavam no mesmo cargo que eu, porém eu fazia uma excelente gestão do dinheiro. Então, eu já separava uma parte do meu dinheiro para ir para investimento, eu consegui comprar carro, consegui comprar casa, consegui viajar, consegui viver os meus sonhos, apesar de ter uma renda baixa. Mas o sentimento que me conduzia com relação ao dinheiro ainda era um sentimento de medo. Ainda era um sentimento de perca, ainda era um sentimento que era um sentimento ruim. Então, por que que eu comecei falando hoje com vocês sobre sentimento? Porque é importante a gente entender como que a gente se sente com o dinheiro. Se eu sentir medo, se eu sentir aflição, se eu sentir apreensiva, se eu sentir preocupada, se eu sentir que o dinheiro não é para mim, o dinheiro vai chegar? Ele vai ficar com você? Ele vai se multiplicar na sua mão? Então, por isso que é importante a gente saber essas crenças, esses sentimentos. Então, o exercício que eu vou dar para vocês é escrever 3 falas ou 3 crenças financeiras que você presenciou na sua infância, adolescência, vindo dos seus pais. Anota aí no seu caderno 3 crenças. Ah, igual a Maíse falou, eu não sou banco. Isso é uma fala que gera uma crença. Ou não dá para comprar. É, falas nesse sentido, que com certeza geraram resultados hoje e que com certeza geraram crenças. Então, escrever 3 crenças financeiras limitantes que você ouviu, que você falou, que você presenciou. Dinheiro é difícil. E se dinheiro é difícil, de como que a gente vai fazer ele chegar, né? Tem que ser sempre com muita dificuldade, muito trabalho. Para ter dinheiro tem que trabalhar muito. Eu não tenho dinheiro. Até para confrontar essa frase que a Noemi trouxe para a gente, eu não tenho dinheiro. Uma vez eu fiz um curso sobre prosperidade. E uma coisa que ela falou era: sempre tenha uma nota de R$ 100 na sua carteira.
Primeiro, para a gente ter conexão com o dinheiro, porque o dinheiro, ele agora que é tudo online, a gente acaba não tendo mais acesso ao dinheiro. E segundo ponto, para quê? Para que quando eu passar numa loja e eu olhar para algo, eu pensar, eu posso comprar. Eu não compro porque eu escolho não comprar. E aí a gente vai mudando a nossa comunicação. Pois é. E, Noemi,